Dia de Finados, o Dia dos Ausentes. Quem me conhece sabe que eu defendo essa ideia já há algum tempo. Então, nós vamos conversar sobre essa data que está se aproximando. A palavra finados qualifica algo ou alguém que finou, que chegou ao fim. Então, é uma palavra que entristece, que nos causa pânico. Acabou, finalizou. Mas vamos ouvir agora a palavra de alguém que sobreviveu ao túmulo, como todos nós vamos sobreviver, com a diferença de que voltou para nos falar sobre esse mundo que ele encontrou do lado de lá e que nos trouxe algumas informações. O Espírito André Luiz, na obra Nosso Lar. Bem no início, ele fala sobre o seu despertar e nos diz: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então, é ilusão achar que a morte existe. A vida não cessa. A vida é uma só. Continua no mundo espiritual. Então, a morte é apenas um jogo escuro das ilusões, nos diz André Luiz. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Continua dizendo André Luiz, realmente. Quer dizer que morreu, acabou, e tudo que a gente fez, tudo que a gente idealizou, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente viveu, tantas lutas, né, tantas conquistas, tudo isso para nada? Era muito simples, né, resolver dessa forma. Então, extremamente infantil. Infelizmente, muitos de nós ainda permanecemos nesse estado de infantilidade, acreditando que é simples assim, morreu, acabou. E ele diz: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, ele nos traz uma visão da vida como algo muito maior do que isso que a gente entende, que seja essa simples e rápida passagem aqui pela Terra. Então, aproximando-se o dia de finados, o que acontece? Os primeiros raios do sol começam a incidir sobre a Terra, começa a grande movimentação das pessoas se dirigindo aos cemitérios no dia 2 de novembro, dia de finados. Todos com o intuito de homenagear os familiares que se ausentaram do convívio familiar pelo fenômeno da morte. Isso é comum, a gente já conhece. 2 de novembro, é intensa movimentação nos cemitérios, as pessoas levando flores, levando coroas, levando velas, levando suas oferendas para fazer suas preces. Nos templos religiosos, muitas cerimônias. E essa intensa movimentação que acontece aqui na Terra, nos dizem os Espíritos, não acontece só aqui na Terra. De forma não visível aos nossos olhos, também é intensa a movimentação que acontece nesse dia do mundo espiritual em direção à Terra, onde caravanas de espíritos acompanhados por benfeitores espirituais dirigem-se à Terra, pois que receberam a permissão para visitarem seus familiares. Então, como é um dia de muito chamativo, de muito apelo mental, em que as pessoas se voltam, fazem preces, pensam nos seus familiares, muitos deles recebem autorização para virem à Terra, vêm acompanhados de espiritualidade, porque alguns deles ainda estão sem condições de transitarem sozinhos. Então, eles vêm em caravanas para visitar familiares. A movimentação intensa se dá também do mundo espiritual para aqui, para a Terra, para o nosso mundo material. Nesse dia, os mais sensíveis lembrarão de sonhos, verdadeiros encontros dos quais retornaram confortados. Muita gente vai dizer assim: eu sonhei com fulano, com seu familiar.
Um sonho tão gostoso, a gente conversando, como se fosse um encontro. E verdadeiramente é isso que ocorre. Os sonhos são resquícios das lembranças do convívio que a gente teve no mundo espiritual com os nossos familiares. E como naquele dia a gente está pensando, está lembrando, está saudoso, esses encontros podem acontecer com uma intensidade maior. Da mesma forma, outros despertam com uma lembrança muito forte dos seus entes queridos. Lembranças de momentos felizes que vivenciaram e que já nem lembravam mais. E dizem, poxa, eu me lembrei de uma situação, eu lembrei de uma viagem que a gente fez, de um momento esse ou aquele. Geralmente, se a gente ficar bem atento, a gente vai lembrar desses registros, dessas lembranças. Por que a gente lembra dessa forma? Por que a gente desperta com essa sensação? Silenciosa mensagem, como a dizer: lembre-se de mim, pois que eu estou vivo e guardo o mesmo sentimento em relação a vocês. Também sinto saudades e gostaria de estar aí com vocês. É como se alguém chegasse próximo de nós e dissesse assim: lembra daquela viagem que a gente fez? Lembra daquele momento que a gente viveu? Lembra disso, lembra daquilo? E o nosso sentimento vai em busca daquele encontro, daquele momento, e daqui a pouco a gente está lembrando aquela situação sem se dar conta que estamos sendo suscitados muitas vezes pelos nossos entes queridos. Esse fenômeno do qual nós estamos falando, da visita dos desencarnados aos seus familiares, só é possível porque a vida não acaba no túmulo. Se fosse o fim, se dissesse assim, morreu, acabou, por que eles voltariam? Por que eles estariam nos nossos sonhos? Quando morremos para a Terra, nós nascemos para o mundo espiritual. A morte verdadeiramente não existe. O apóstolo Paulo registrou em sua primeira epístola aos Coríntios o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Quer algo mais claro do que isso? Semeia-se corpo animal, quer dizer, sepulta-se o corpo animal, o corpo material, mas ressuscita o corpo espiritual. O espírito, como seu corpo espiritual, desperta no mundo espiritual, na sua verdadeira pátria, na sua verdadeira vivência. Mas para onde vamos após o despertar no mundo espiritual? Bom, isso é uma pergunta que nos ocorre, que a gente quer saber. Tudo bem, então a gente sobrevive à morte, a gente não morre nunca, e para onde a gente vai quando a gente desperta no mundo espiritual? Jesus nos conforta quando diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Está aí algo muito claro também, indiscutível. Há muitas moradas na casa de meu pai. Para que todas essas moradas? Sem sentido. Se a gente só vem de lá para cá, morre e acaba. É claro que não. Jesus deixa claro. Não se preocupem. Está tudo certo aqui, está tudo organizado. Quando vocês voltarem para casa, vocês terão a morada de vocês tranquila, assim como vocês anseiam aí na terra. E o Espírito Emmanuel, prefaciando a obra No Mundo Maior, ele fala desse retorno dos espíritos. E ele diz o seguinte: dos 4 cantos da terra, diariamente, milhares de seres humanos retornam à pátria espiritual. Procedem das grandes cidades, das vilas e dos campos. Isso a gente sabe, todo dia morre gente. Em todos os 4 cantos do mundo, em todos os lugares, cidade, país de primeiro mundo, país de terceiro mundo, lá naquelas vilazinhas, no meio do mato, todo dia morre gente. Dos 4 cantos do mundo, retornam para a pátria espiritual seres humanos. Da mesma forma, desencarnam todos os dias santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Onde abrigar a estranha e infinita caravana? Quer dizer,
Gente de todo naipe, como se diz, como a gente costuma dizer. Desencarna gente por suicídio, assassinato, acidente, desencarna gente por doença, desencarna bebê, criança pequena, jovem, idoso. E como é que se abriga essa caravana que vai chegando no mundo espiritual com tanta diversidade? E aí a gente fica pensando que nós somos bem mais, claro, de certo que a gente é bem mais organizado do que Deus, né? Porque aqui na Terra a gente tem uma programação, a gente se organiza, mas não é bem assim. Emmanuel continua perguntando: como designar a mesma estação de destino, o céu e o inferno, como a gente entendia até bem pouco tempo atrás? Há viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas. Que injustiça é essa? Que não atende à realidade nem à necessidade das pessoas. Deus criou e ele não sabe como conduzir essa humanidade que retorna? Seria o homem mais organizado e previdente do que Deus, criador de tudo e de todas as coisas? Por quê? Aqui na Terra, como é que nós estamos nos organizando? Hospitais classificados quanto à finalidade ou tipo de assistência, quer dizer, a gente tem hospital para gestante, hospital de fratura, hospital de coração, a gente já está se especializando em tudo, justamente para atender melhor. As escolas infantis, escolas para jovens e adultos, universidades, todos nos seus locais. As penitenciárias agora também tem as penitenciárias femininas, a dos menores infratores, as dos presídios de segurança máxima, para não misturar, para organizar, para atender melhor. E como é que Deus, sendo o criador de tudo e de todas as coisas, não teria um plano bem maior para os seus filhos? Mesmo os seres mais infelizes e voltados ao mal não são esquecidos ou abandonados pelo auxílio divino. Em toda parte, sem cessar, amigos espirituais amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Quer dizer, a solicitude de Deus, o zelo, o cuidado para com as suas criaturas. Todos nós, os filhos de Deus, em qualquer estágio que nos encontremos, seja qual for a situação que retornemos ao mundo espiritual, estaremos amparados, assistidos pela misericórdia divina que zela e que cuida de todas as suas criaturas. Então, com a doutrina espírita, o véu se descortina e a gente compreende que a morte definitiva não existe na forma como nos foi ensinada. Os mortos na doutrina espírita são mortos segundo a carne, pois o espírito é eterno. Na vida de além-túmulo, você prossegue vivo, consciente, amando e saudoso dos que ficaram. Então, essa coisa de morreu, acabou, é para materialista. Os mortos na doutrina são, segundo a carne, são os corpos que são entregues à terra, porque realmente cumpriram sua função. Mas o espírito, esse é eterno. Esse desperta no mundo espiritual, prossegue vivo, consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, amando, saudoso dos que ficaram, tanto quanto nós aqui também permanecemos amando e saudosos. Uma mensagem atribuída a Santo Agostinho, intitulada A Morte Não É Nada, nos fala de uma situação que vale a pena a gente refletir com relação à morte. Ela diz o seguinte: a morte não é nada. Apenas passei ao outro lado do mundo. Eu sou eu, você é você. O que fomos um para o outro, ainda o somos. Claro, a morte não destruiu isso, nem vai destruir nunca. Apenas nós passamos para o outro lado, mas continuamos quem somos, você quem você é. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Então aqui está, dá-me o nome que sempre me deste. Essa história do João passar a ser finado porque morreu, isso é constrangedor até para o espírito. Ele gostaria de ser chamado pelo nome que sempre foi chamado. Ele gostaria que se falasse com ele, que se conversasse com ele da mesma maneira como se conversava, como estava ali, porque às vezes de repente está ali do nosso lado ouvindo. Para a gente não mudar o tom da fala, de triste, de choro, lógico que saudoso a gente fica.
mas que a gente consiga continuar rindo com aquilo que nos fazia rir juntos, quer dizer, lembrando das coisas boas, sorrindo com aquilo que a gente sorria quando estávamos juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou, continua sendo o que era. É claro que ele se refere à vida do mundo espiritual, porque para nós pode ter mudado muita coisa, a ausência do familiar, mas ele vem nos confortar justamente para dizer: reze por mim, sorria, pense em mim. A vida continua como sempre foi. Lá no mundo espiritual, ele continua vivo, com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas lembranças. Nada mudou. Mudou apenas o distanciamento. Um está do lado de lá, outro está do lado de cá. O cordão de união não se quebrou. Por que eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque eu estou fora da tua vista? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Santo Agostinho. Então, veja bem, o cordão de união não se quebrou, porque esse cordão é afetivo, ele não tem nada a ver com a matéria. É um cordão de sentimentos, de pensamentos. Isso é energia, isso permanece, nós continuamos ligados. E por que eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque eu estou fora da tua vista? Quer dizer, um familiar nosso que viaja para um país distante, para outro estado, a gente esquece dele só porque ele não está próximo da gente? A gente não pensa mais nele porque ele se distanciou, porque ele viajou? A gente deixa de falar nele, de sorrir com as coisas que a gente sorria com ele? Então, os espíritos pedem isso, que a gente lembre deles vivos, porque eles permanecem vivos no mundo espiritual. Por isso que eu defendo a ideia de que nada de dia de finados, e sim dia dos ausentes, porque é isso o que eles estão nas nossas vidas, ausentes, fisicamente, e muito presentes em nossos sentimentos, em nossos corações. Então, que nesse dia, que a gente chama de dia de finados, a gente possa pensar na possibilidade de chamá-lo de dia dos ausentes. E vamos lá levar nossa oferenda, fazer nossas preces, fazer nossa visita, tudo aquilo que a gente ainda necessita fazer, mas com essa consciência de que o nosso familiar permanece vivo, entregue nas mãos de Deus, numa das moradas que o Pai preparou para ele, assim como prepara para nós também, quando um dia tivermos que nos ausentar aqui da Terra. Obrigado por estar aqui comigo e até o nosso próximo encontro.